Onde está minha habilidade sensitiva? Na interface, 1 tonelada de habilidades estavam agora cinzas e congeladas. Até os atributos passivos dados pela habilidade sensitiva se foram. Paradise Disco imediatamente entrou em pânico e tentou sair da cabine. Desta vez, uma mão de metal fria pressionou em seu peito e segurou-o firmemente no lugar. Foi um soldado mecânico impedindo-o de se mover. Paradise Disco estava usando uma máscara que selou todos os seus sentidos, fazendo com que o que ele pudesse ver era escuridão e nada mais. Ele não teve escolha a não ser desistir de lutar e esperar ansiosamente que a experiência terminasse. Sem saber quanto tempo tinha passado, Paradise Disco de repente sentiu que os dispositivos que o prendiam no lugar se abriram. Ele imediatamente se levantou e tirou a máscara. Ele então olhou em volta nervosamente, apenas para perceber que ele estava no mesmo lugar que ele estava antes, e os soldados mecânicos pareciam que nunca tinham se movido. Minha habilidade sensitiva se foi. A sua também. Outro jogador que participou do experimento também foi liberado e falou com choque. Isso mesmo. A minha se foi também. Os dois rapidamente trocaram informações e perceberam que ambos estavam no estado habilidade congelada de duração infinita. Ambos estavam em estado de pânico. Paradise Disco perguntou às pressas ao soldado mecânico ao lado: "O que você fez conosco?" Com a resposta que Anshiao tinha definido para eles darem, o soldado mecânico disse monotonamente: "Foi apenas um experimento. O exército está desenvolvendo um dispositivo especial para suprimir os genes sensitivos. Pode estar amplamente disponível no futuro." Eu sabia que era uma experiência envolvendo armas secretas. Os dois trocaram olhares e viram a mesma emoção nos olhos um do outro. Paradise Disco rapidamente fez a pergunta que ambos mais se importavam. Nossas habilidades se recuperarão? Claro. No plano de pesquisa, os imortais são os melhores alvos de experiência. De acordo com o Departamento de Logística, os imortais só têm que morrer e reviver para atualizar seu estado corporal e recuperar sua habilidade. No futuro, os imortais do exército podem estar equipados com esse tipo de arma, respondeu o soldado mecânico sem emoção. Ouvindo que suas habilidades poderiam se recuperar, os dois imediatamente soltaram um suspiro de alívio. Os dois não tinham absolutamente nenhuma dúvida sobre esta explicação. Afinal, o emblema do exército Black Star de evolução já tinha acontecido, então o desenvolvimento de armas secretas soava exatamente como o que o exército faria. Aos olhos dos jogadores, esse estilo um tanto malvado está completamente alinhado com o exército Black Star. Este é o plano secreto do exército. Ambos assinaram o acordo de confidencialidade. Lembre-se, não conte a ninguém sobre o que aconteceu aqui, disse o soldado mecânico com uma expressão séria enquanto devolvia seus dispositivos de comunicação a eles. Paradise Disco pegou o dispositivo de comunicação, olhou para o jogador ao seu lado, e viu alegria suprimida em seus olhos. Confidencialidade? Isso não vai nos parar. Você acha que tirar nossos dispositivos de comunicação vai evitar que vazemos isso? Impossível, o exército não tem poder sobre os fóruns. Como se o exército fosse descobrir se fizermos um post sobre isso. Os dois estavam secretamente animados e já estavam pensando em como iriam compartilhar esse segredo nos fóruns. Isso não foi porque eles queriam ficar no caminho dos interesses do exército, mas porque seu impulso de vazar spoiler simplesmente não podia ser parado. Você não ouviu o soldado mecânico? Ele disse que este tipo de arma pode estar amplamente disponível para o exército no futuro. Não será outro tipo de ataque suicida como a mochila de explosão e o emblema do exército? Nós soubemos disso muito mais cedo do que os outros. Que razão temos para não mostrar? Claro, os dois não tinham ideia de que isso era apenas uma desculpa que Anshiao tinha inventado. Ele não queria expor a existência de Evans, então ele inventou uma razão para não deixar o mundo exterior ter qualquer suspeita. Ele propositalmente deixou os soldados mecânicos dizerem aos dois porque ele queria usá-los para espalhar informações enganosas, fazendo os jogadores pensarem que este era um projeto de pesquisa e desenvolvimento de algum tipo de arma secreta. Dessa forma, quando os jogadores participassem disso no futuro, ele não teria que encontrar outra desculpa novamente.
Depois que a notificação de conclusão da missão apareceu em suas interfaces, os dois pegaram suas coisas e eram muito preguiçosos para voltar pelo caminho que vieram, então pediram ao soldado mecânico para ajudá-los a enviá-los para a vida após a morte. Com um flash de luz branca, os dois reviveram no salão da base povoado e verificaram seu estado imediatamente. Minha habilidade realmente voltou. Paradise Disco estava finalmente aliviado. Ele imediatamente abriu os fóruns e escreveu o que tinha acabado de experimentar. Ele acrescentou o título "O Chocante. A arma secreta do exército acaba por ser" e postou. Como provado pelos fatos, havia uma razão para esse tipo de título intrigante ter sido sempre popular. Este post atraiu a atenção de alguns jogadores muito rapidamente, e as pessoas começaram a comentar sobre ele. Isso é verdade? Por que eu nunca vi essa missão antes? Suprimir genes sensitivos? Lembro-me que o Black Star teve uma casa de felicidade que foi usada especificamente para produzir medicamentos genéticos de piratas galácticos. Agora foi melhorado? Se tivermos esse tipo de arma, vencer os jogadores sensitivos das outras facções não será moleza? Qual é? Tem alguma ambição e imaginação? Esse tipo de tesouro pode ser capaz de nos permitir até mesmo derrotar NPCs, tornando esses NPCs fortes impotentes e incapazes de resistir ao que lhes foi feito. Pare com isso. Já estou começando a imaginar as fanfics adultas na minha cabeça. Pensando bem, as armas secretas que o exército vem inventando parecem estar se tornando cada vez mais. A aberração já era ruim o suficiente, mas agora eles estão até inventando isso. Somos os bandidos? A vice-comandante do exército é uma sensitiva. Será que o comandante do exército não conseguiu conquistá-la, então ele está planejando inventar esse tipo de equipamento e usar a força? Os shippers Black Star e Ila estão furiosos. Vivemos e morremos com Ila. Enquanto os jogadores estavam pensando e fazendo suposições selvagens, uma porta secreta de uma sala de treinamento secreta no fundo da base se abriu. Um homem de capuz preto saiu. Ele tirou o capuz, revelando seu rosto. Era, de fato, Evans. Esta sala de treinamento tinha um caminho secreto que levou diretamente ao laboratório anterior. Ele seguiu o que Anxiao lhe disse, sorrateiramente passou por cima, e absorveu as habilidades sensitivas dos dois jogadores imobilizados. Antes disso, ele havia confirmado com Anxiao várias vezes que os imortais só perderiam suas habilidades temporariamente. Então, este é o sentimento de poder sobre-humano. Evans levantou o braço direito e cerrou o punho. Um pequeno fluxo de energia fluiu de suas células para o músculo e ossos de seu braço. Boom! No momento seguinte, seu braço inchou visivelmente como se o ar tivesse sido bombeado dentro. Seus ossos se tornaram mais resistentes também, e sua força bruta aumentou uma grande quantidade. Em suas mãos, esta habilidade sensitiva só tinha poder de rank e, com sua lamentável quantidade de energia, ele não podia sequer se dar ao luxo de bombear todo o seu corpo. Ele balançou o braço algumas vezes e ouviu o som da barreira do som se quebrando. Apenas a força deste braço estava perto de dobrar sua força original. Todas as habilidades sensitivas tinham graus de potencial, e geralmente, este grau significava o rank mais alto que o sensitivo poderia alcançar. Embora os jogadores não fossem restringidos por essa regra, o grau de potencial ainda representava a velocidade de crescimento e a raridade de suas habilidades sensitivas. Quanto mais rara, mais forte. Alguns jogadores até abriram contas novas e gastaram dinheiro real apenas para obter uma habilidade sensitiva rara. O aprimoramento físico era um grande ramo nas habilidades sensitivas. Mesmo habilidades sensitivas com o mesmo prefixo teve muitas variações. Algumas habilidades comuns de aumento físico podem ter apenas potencial de grau D ou grau C, mas aprimoramento físico, se inflação óssea e muscular tinha potencial de grau B+, o que significa que essa era uma habilidade de alta qualidade entre seu ramo. Esta habilidade sensitiva também era do tipo semi-metamorfo. Uma vez ativada, até bambus magros se transformariam instantaneamente em homens musculosos. A habilidade sensitiva mental que foi absorvida também tinha potencial de grau B, que ainda era bastante alto.
Entre os jogadores, o potencial de grau A já era extremamente raro, então, embora o potencial de grau B fosse um grau menor, era bom o suficiente. De acordo com o plano que Anxiao fez, dar a Evans essas duas habilidades de alta qualidade não desperdiçaria seus talentos. Essa combinação de habilidades foi benéfica para aumentar seus atributos básicos. Enquanto seu próprio grau aumentasse, essas duas habilidades sensitiva continuariam dando-lhe bônus de força, destreza, resistência e resistência psicológica. Evans amava essas duas habilidades e não conseguia parar de usá-las até que sua energia acabasse, mas seus olhos ainda brilhavam. Ele era comum há décadas. Esta foi a primeira vez que ele desfrutou desse sentimento de realização trazido por esse poder. O atalho para roubar habilidades dos outros era extremamente tentador, como se cada desejo potencial em seu corpo estivesse empurrando-o para tomar esse caminho. Evans sentiu uma sensação de fome vindo de cada célula de seu corpo, instintivamente sedento por novas habilidades, como o desejo insaciável de um homem faminto por comida. Sua Excelência Black Star disse que as mudanças no meu corpo também trarão mudanças na minha mentalidade. Esta deve ser a mudança que minha habilidade sensitiva causou em mim. Evans pensou nisso. Seu coração forte que se desenvolveu através de dificuldades o fez suprimir essa sensação de fome trazida por sua habilidade sensitiva. Ele não era alguém que tinha ganância ilimitada. Black Star mudou sua vida e deu-lhe um caminho justo para se tornar forte. Ele só queria estudar e treinar muito para que pudesse retribuir esse favor no futuro. Tudo o que ele queria era não desapontar a esperança que o Black Star tinha por ele. Os últimos meses não foram pacíficos. Primeiro, a Federação e a Igreja cooperaram para atacar a base do exército Black Star, mas foram forçados a recuar pelo Black Star. Em seguida, foi formada a Associação de Ranks Transcendente. Portanto, as três civilizações universais estavam no centro da atenção galáctica. Hoje, a Federação da Luz e a Igreja Arcana finalmente deram uma resposta oficial sobre o ataque a Ila há alguns meses. Os dois usaram palavras diferentes, mas transmitiram a mesma mensagem, dizendo que o incidente de alguns meses atrás foi um ato de impulso liderado por mal-entendidos. Ao mesmo tempo, eles se desculparam publicamente com o exército Black Star, expressando que pagariam pelas perdas, bem como dariam compensação extra. Na verdade, alguns meses antes, quando o incidente ocorreu, os mercados negros em vários lugares abriram uma aposta sobre se as civilizações universais se desculpariam com o exército Black Star. As probabilidades eram altas, e a maioria dos residentes galácticos achava que, embora as civilizações universais estivessem erradas, elas ainda seriam firmes sobre isso. Eles não achavam que o exército Black Star receberia desculpas da Federação e da Igreja, apenas compensações privadas no máximo. Portanto, depois que este anúncio foi feito, a maioria dos residentes galácticos ficaram surpresos. Na história das três civilizações universais sobre o universo conhecido, eles extremamente raramente baixaram a cabeça contra outras organizações. Afinal, um pedido de desculpas público prejudicaria sua autoridade. No entanto, a Federação e a Igreja decidiram fazer isso desta vez, e o exército Black Star tornou-se uma das poucas organizações privadas do universo que tiveram essa honra. A dinastia não queria ser excluída deste assunto. Logo após a Igreja e a Federação fazerem seus anúncios, eles abriram oficialmente o negócio do Totem Evolutivo, anunciando que o produto não seria mais limitado e controlado, colocando-o no mercado livre e permitindo que ele fosse comprado e vendido livremente. Incontáveis civilizações estavam esperando por este dia. A caixa de entrada de e-mail do exército Black Star explodiu. O inventário que o exército tinha construído estava sendo esgotado continuamente enquanto enormes quantidades de dinheiro fluíam para a conta do exército como um rio. Claro, as pessoas mais inteligentes sabiam que a dinastia Carmesim fez isso para ficar mais perto do Black Star. À medida que as três civilizações universais expressavam suas intenções gentis para uma pessoa ao mesmo tempo, a reputação e a posição do Black Star cresceram mais uma vez, mesmo no círculo de ranks transcendente. Sem mencionar mais nada, pelo menos as palavras de Anxiao carregaram mais peso como vice-presidente na União de Desenvolvimento. Os jogadores agora, é claro, não perderiam esse tipo de assunto. O painel do mundo cintilante nos fóruns foi logo cheio de discussão. Ponto Verde, o comandante do exército é de fato admirado por todos.
Primeiro nome, algum jogador velho que ainda se lembra da 1.0? Quem poderia imaginar que o Black Star se tornaria um NPC tão importante? Olhe para os personagens protagonistas nos planetas iniciais. Qual deles acabou tão bem sucedido quanto o Black Star? Hesitante, por que de repente me sinto tocado? 4 versões passaram tão rápido. É como ver nosso filho crescer para ser um homem. Grande PP do comandante do exército, de meu filho Black Star está destinado a ser o rei. Coisas importantes precisam ser ditas 3 vezes, você aí em cima, você está cansado de viver. Os jogadores já haviam ficado chocados quando Anxiao derrotou o 12 Ranks Transcendente. Tendo testemunhado um evento tão surpreendente, eles estavam muito mais calmos agora. Enquanto a Federação e a Igreja cumpriam seus termos, Anxiao também manteve sua promessa e libertou Tolain e Hades. Em uma doca selada do planeta Portão Negro, os funcionários da Federação e da Igreja estavam esperando. Eles se separaram claramente e não se comunicaram entre si. Esses grupos de pessoas estavam lá para recuperar seus próprios prisioneiros. Para isso, eles tinham vindo para o território do exército Black Star. Depois de esperar por um tempo, uma frota do Black Star se aproximou de longe e parou nesta doca. Voz. A escotilha da nave principal abriu. Um grupo de soldados mecânicos levou os espécimes de âmbar de Tolain e Hades para fora da nave espacial. Eles então colocaram essas 2 obras de arte no chão. Anxiao saiu depois. Vendo isso, o povo da Federação e da Igreja se aproximou rapidamente, reuniu-se em torno de Anxiao, e cumprimentando-o respeitosamente. Vossa Excelência Black Star. Anxiao olhou ao redor casualmente, acenou com a mão, e disse, já que estão todos aqui, levem seus homens embora rapidamente. Ele sinalizou a todos para voltarem. Ele então bloqueou sua visão com nanopartículas. Ele demorou alguns minutos antes de tirar Tolain e Hades do âmbar. Tendo acabado de recuperar a liberdade, os 2 cambalearam e quase caíram. Vendo isso, Anxiao bufou e disse friamente, a Federação e a Igreja pagaram a fiança de vocês 2. Tenha cuidado no futuro. Se você se atrever a mexer comigo de novo e acabar em minhas mãos, não me culpe por pegar algumas partes de você. Tolain tremeu e incontrolavelmente deu alguns passos para trás. O medo permanecia em seu rosto enquanto olhava para Anxiao com olhos cheios de horror. Ele não se atreveu a retrucar. Estes últimos meses foram um inferno. Ele sentiu que se tivesse continuado, ele teria ficado louco dentro do âmbar. Ele não queria experimentar isso novamente, ele só queria ficar o mais longe possível do Black Star. Hades, que estava de pé para o lado, estava com medo também, mas ele ainda podia controlar sua expressão, quase. No entanto, ele estava extremamente triste por dentro. Ele pensou que ele iria, no mínimo, ganhar alguma reputação através dessa operação. Nunca ele esperava falhar tão miseravelmente. Embora ser derrotado por Black Star não poderia ser considerado vergonhoso, este fato provavelmente o seguiria por muito tempo. Ele ainda tinha que fazer um nome para si mesmo. Nada do que ele tinha feito valia a pena mencionar. O que ele deveria dizer quando alguém lhe perguntasse sobre como ele era conhecido? Ele ia dizer com orgulho que tinha sido preso pelo Black Star antes? Vendo que os 2 estavam no lugar e não se moviam, Anxiao levantou as sobrancelhas e brincou, que, não estão com vontade de sair? Quer ficar mais alguns meses na minha casa? Ouvindo isso, os 2 tremeram instantaneamente, rapidamente retornaram aos seus próprios grupos de boas-vindas com as caudas enfiadas entre as pernas sem dizer uma palavra, e embarcaram em suas respectivas naves espaciais. Os oficiais fugiram rapidamente. Dentro da nave espacial da Igreja, Tolain estava olhando para baixo. 6 pessoas da Igreja foram. Eu sou o único que foi capturado. Por que eu sou tão azarado? Enquanto ele estava se culpando, algumas comunicações foram captadas pela nave espacial. Eram de Sagman, Taylor e Mercer, que também participaram do ataque à ilha. Suas projeções remotas apareceram na frente dele. Você está bem? Sagman disse com um sorriso. De jeito nenhum. Tolain estava infeliz.
Não precisa ser tão pessimista. Fomos presos pelo Black Star uma vez também, e todos nós superamos isso. Taylor sorriu e o consolou. Vocês são muito generosos. Depois que você voltar, vamos encontrar uma hora e um lugar para nos encontrarmos, disse Mercer. Tolain olhou para os 3 rostos sorridentes na frente dele, e de repente ele percebeu. É isso, é isso. Todos nós fomos para a prisão, então temos tópicos comuns. Pode ser assim que os presos se sentem? Ele não tinha se juntado à igreja há muito tempo. Antes disso, ele era um homem procurado, então ele não podia se espremer no círculo de ranks transcendente da igreja. Ele era como um estranho. Para sua absoluta surpresa, depois de ser preso pelo Black Star desta vez, ele obteve aceitação de um grupo de ex-presidiários. O humor de Tolain de repente melhorou. Finalmente fiz alguns amigos. Depois de libertar os 2 cativos, Anchial não deixou o planeta Portão Negro imediatamente, mas em vez disso convocou o responsável pelo planeta e inspecionou o progresso da construção da estação. Ele compartilhou alguma experiência e deu algumas orientações sobre a construção. No caminho de volta, Anchial também inspecionou as operações da cabine de pedágio do Portal Estelar. A rede de deslocamento de Portal Estelar no território do Exército Black Star se estendia do conglomerado estelar Garou até a zona de ampla concorrência, rápida e conveniente. Era atualmente uma das poucas rotas de transporte completas no mundo cintilante. Havia um grande número de pessoas usando todos os dias. Claro, qualquer estranho que quisesse usar essa rota tinha que pagar uma taxa. Anchial usou plenamente o talento chinês enterrado profundamente em sua alma de construa uma estrada se você quiser ser rico. Ele tinha montado pedágios em cada portal estelar. Com um fazedor de dinheiro natural como este, um ano após a abertura do mundo cintilante, o exército já tinha ganho de volta o custo de construir os portais estelares. Essa margem de lucro ultrajante provou um fato: comprar terras era muito mais rentável do que operar empresas. Depois de retornar ao Palácio Black Star, a primeira parte da fiança da Federação e da Igreja chegou. A Federação pagou mais. Todos os 3 projetos de grau ouro vieram deles, e este foi o primeiro projeto de grau ouro. Arma exclusiva da Deidade Mecânica, item mecânico de grau Tesouro Universal, lâmina do Castigo Celestial. Dentro do escritório, Anchial mastigou a barra de nutrição condensada sabor lava enquanto lia os dados do projeto da Federação da Luz. Os projetos que a Federação concordou em dar a ele eram principalmente armas. Isto foi o que Anchial selecionou. De acordo com as informações fornecidas pela Federação da Luz, essa foi uma ideia dos Tiráculos Sagrados, os admiradores da Deidade Mecânica. A Federação herdou seus conhecimentos e melhorou a base dele, fundindo algumas de suas tecnologias especiais, e finalmente transformou essa ideia incompleta em um projeto. No projeto estava o diagrama completo de design desta arma. Tinha algumas semelhanças com a capa do Imperador. Sua aparência era de uma espada mecânica longa com interiores complexos, equipados com poderosa tecnologia de combate de longo alcance. Também pode se transformar em um modo de canhão gigante e lançar vários ataques de longo alcance. Como o nome sugere, foi construído para destruir corpos celestes. Como a capa do Imperador, a lâmina do Castigo Celestial também era uma mega máquina, na qual o ramo armamento se destacava. Embora o foco de Anchial não estivesse nesse ramo, ele ainda seria capaz de construí-lo com o conhecimento necessário. Por que esses tiráculos sagrados adoravam projetar tanto armas de combate corpo a corpo? Será que todos os verdadeiros mecânicos tinham um desejo pugilista escondido dentro deles esperando para se libertar? Reclamar era uma coisa, mas ele ainda teria que construí-la. Anchial disse a Philip para adicionar os materiais para a lâmina da Castigo Celestial à próxima lista de compras em massa. Depois de lidar com este assunto, Anchial checou sua caixa de entrada. Ele tinha recebido respostas daqueles membros ranks transcendente neutros da associação que foram contratados pelas civilizações de superconglomerado estelar que ele havia mandando mensagem há pouco tempo. A maioria das pessoas estavam preocupadas que eles poderiam se tornar o alvo do Lorde das Trevas, apenas alguns não estavam preocupados. Se houver uma demanda, haverá uma solução. Os olhos de Anchial brilhavam.
Ele conversou com aqueles ranks transcendentes separadamente por um tempo, incluindo o líder dos Colossos Ugarose, a quem ele havia intimidado uma vez para recuar. Essas pessoas entenderam o que ele quis dizer instantaneamente depois que ele deu uma dica sutil, e eles expressaram claramente que estavam dispostos a apoiar o Black Star o máximo que pudessem na União de Desenvolvimento no futuro. A maioria destes ranks transcendentes não se tornaram aliados das três civilizações universais porque não queriam ser controlados. No entanto, isso não aconteceria na União de Desenvolvimento. Eles eram apenas membros normais da associação, então eles tinham controle limitado sobre ele. Portanto, eles precisavam de um alto escalão com poder que pudesse representar seus interesses e dar-lhes melhores privilégios. Este foi um negócio ganha-ganha. Incluindo Garose, estes ranks transcendentes concordaram em trazer este assunto na próxima reunião plenária, e Anxiao prometeu operar em torno disso para eliminar a ameaça que eles estavam enfrentando. Depois de trazer essas pessoas para o seu lado, Anxiao entrou em contato com a dinastia, planejando primeiro notificá-los. Ele expressou sua intenção, e depois de esperar por um tempo, o secretário conectou seu pedido de comunicação ao Ranhel. À medida que a cena ao seu redor mudava, a projeção remota de Anxiao apareceu no escritório da governante da dinastia. Diante dele estava o Ranhel, que estava sentada atrás de sua mesa. Vossa Excelência o Ranhel. Anxiao acenou com a cabeça respeitosamente como uma saudação. Black Star. O Ranhel cumprimentou-o de volta, olhou para os olhos de Anxiao, e foi direta ao assunto. Você quer que eu chame Clotilde de volta? Sim. O objetivo da União de Desenvolvimento é eliminar o conflito físico entre os ranks transcendentes. Clotilde é agora um diretor honorável, então se ele atacar os membros, irá contra o propósito da associação. Com um rosto sem expressão, o Ranhel disse: Por que motivos você está fazendo esta sugestão para mim hoje? Como aliado da dinastia ou como vice-presidente da União de Desenvolvimento? Ambos, respondeu Anxiao. Black Star, nas últimas décadas, como você se sentiu sobre a forma como a dinastia tem tratado você? Ganha-ganha. Anxiao sorriu. O Ranhel fez uma pausa e lentamente disse: Devo lembrá-lo, o negócio do totem evolutivo e o território no mundo cintilante, estes são todos os benefícios que só nossos aliados podem desfrutar. A dinastia o considera muito bem. Tenho certeza que você está ciente disso. Algumas coisas não poderiam ser ditas diretamente. A dinastia não se opôs ao Black Star se tornar vice-presidente da União de Desenvolvimento, mas eles não queriam ver o Black Star inclinar-se muito para ela. Eles esperavam que entre as posições de um aliado da dinastia e o vice-presidente da União de Desenvolvimento, Anxiao se inclinasse para o primeiro. O Imperador Mecânico foi um exemplo com o qual puderam aprender. Ele tinha feito muitas contribuições e recebeu muito crédito. A Federação não teve escolha a não ser recompensá-lo e apoiá-lo. Isso levou o Imperador Mecânico a ficar lentamente fora de controle. A dinastia não queria criar outro Imperador Mecânico. Como se ele não ouvisse as palavras de Ranhel nas entrelinhas, Anxiao continuou o que estava dizendo. Clotilde capturou o viajante outro rank transcendente, reacendendo o medo dos outros sobre ele. A missão já está completa. Se ele continuar a atacar os outros, pode ser demais. Além disso, quando eu estava nas dimensões secundárias, eu o ajudei, ou as coisas teriam sido diferentes. Faz sentido também. O Ranhel pensou em suas palavras. Vendo isso, os olhos de Anxiao brilharam, e ele disse: Clotilde deveria ter relatado os resultados do interrogatório do viajante, então você deve saber que Sorokin desempenhou um papel nisso também. Será que a dinastia planeja colocá-lo na lista de alvos? A autenticidade de seu testemunho ainda não foi investigada. O motivo de Sorokin ainda é desconhecido. Não é adequado para Clotilde agir. O Ranhel acenou com a mão. Se houver provas suficientes, a dinastia lidará com ele. Ouvindo isso, Anxiao secretamente se vangloriou. Sorokin sempre esteve oscilando entre as três civilizações universais, e agora o testemunho do viajante pode causar um grande problema à posição que ele manteve por muito tempo. Ele se perguntou se a dinastia usaria meios fortes como quando lidaram com o viajante.
Se fosse esse o caso, a verdadeira força que Sorokin estava escondendo provavelmente seria exposta. Os dois conversaram por um tempo. O Rangel não deu uma resposta direta, apenas dizendo que ela consideraria a proposta de parar a missão do Lorde das Trevas. Anxiao sabia onde desenhar a linha e se despedir em boas condições. Alguns dias depois, na sede da Associação de Ranks Transcendente no planeta Fim, as projeções remotas de cerca de 100 ranks transcendentes se reuniram para participar da reunião plenária de rotina na sala de conferência de mesa redonda. Atualmente, a União de Desenvolvimento estava unindo recursos, por isso o foco da discussão foram os planos de parceria entre os diversos ranks transcendente. A atmosfera estava aquecida. Todos lá eram líderes em seu próprio campo. Eles podiam tomar grandes decisões na hora, então o processo foi bem tranquilo. Todos fizeram suas próprias propostas e colaboraram com outros membros que possuíam os recursos que queriam. Lentamente, os negócios de todos começaram a se conectar, formando uma enorme rede de lucros. Para os ranks transcendentes normais, esta foi uma excelente oportunidade para fazer parcerias com outras grandes organizações ranks transcendente e alcançar acordos mutuamente benéficos. Com apenas uma recomendação de outros, eles receberiam enormes lucros. Depois que os assuntos do dia a dia foram resolvidos, Manison mudou de assunto. Na próxima reunião, a União de Desenvolvimento vai receber 2 novos membros, Tolain e Hades. Devido a algumas razões pessoais, eles perderam o momento em que a associação foi criada. Eles já passaram pelos procedimentos necessários, e eles estarão presentes na próxima reunião. O povo não podia deixar de olhar para Anxiao, que estava sentado no lugar de vice-presidente. Todos sabiam das razões pessoais, então o ambiente na sala era muito engraçado. Depois disso, Manison olhou em volta e disse lentamente: se não há mais nada, isso será tudo para este encontro. Desta vez, Garose levantou a mão e disse: tenho uma pergunta que gostaria de fazer ao diretor honorável Cloty. Todos olharam. Cloty, que tinha continuado em silêncio, abriu os olhos e olhou para ele. Eu gostaria de confirmar uma coisa. Somos todos membros da associação agora, e devemos obedecer às regras e regulamentos. Portanto, Vossa Excelência Cloty, você não pode atacar nenhum membro, certo? Eu só escuto as ordens da dinastia, disse Cloty com um rosto sem expressão, sem se importar. A atmosfera imediatamente ficou tensa. Os membros diretos das 3 civilizações universais, que estavam originalmente descansando com os olhos fechados, pareciam interessados também. Com coragem, Garose disse em voz profunda: espero que a associação cuide disso e garanta nossa segurança. Eu não gostaria que Vossa Excelência Lorde das Trevas de repente tivesse uma ideia selvagem um dia e me culpasse e me atacasse por um crime que nunca cometi. Assim que ele disse isso, muitos ranks transcendente neutros expressaram que concordavam com ele. Estava claro que isso estava planejado. Manison estreitou os olhos. A posição da associação era bastante estranha. Embora esses 3 membros diretos das civilizações universais tivessem se juntado à associação, era óbvio que eles não ouviriam a associação, e esta proposta trouxe esse problema à mesa. Embora o pedido desses ranks transcendente neutros fosse totalmente lógico, não era uma decisão que a associação atualmente tinha o poder de tomar. Ele não tinha o direito de dizer ao Cloty para parar. No entanto, o objetivo da União de Desenvolvimento era resolver conflitos entre ranks transcendente, por isso teve que fazer jus a isso. Manison não poderia dizer que não poderia resolver, ou abalaria a fundação da associação e faria as pessoas se preocuparem com a capacidade da associação de obedecer às suas próprias regras. Eu vou fazer o meu melhor. Manison planejava primeiro concordar e pensar em uma solução depois. No entanto, antes que ele pudesse terminar, Anxiao de repente o interrompeu. Deixe esse problema comigo. Eu vou lidar com isso. Garose e os outros entenderam e todos agradeceram Anxiao. Então vamos deixá-lo para você, Vossa Excelência Blackstar. Estaremos esperando pelas boas notícias. Cloty deu a Anxiao um olhar significativo e não falou. Anxiao sorriu para Cloty e também não pretendia falar. Ambos sabiam que aquele que poderia tomar essa decisão não estava presente. Anxiao até fingiu confortar Garose, terminando o show.
Desta vez, Manison descobriu o que estava acontecendo e deu-lhe um olhar significativo também. Manison não se importava com Anchial construindo conexões e estabelecendo sua reputação. Para ele, Black Star estava do seu lado. Enquanto ele pudesse fazer o trabalho, não havia problema. Depois de cerca de uma semana, Clotilde recebeu uma ordem da governante da dinastia para parar a missão. Ele então levou os prisioneiros de volta, deixando o mundo cintilante. Esta mensagem rapidamente se espalhou para todos os membros. Em sua mente, Anchial tornou-se muito mais confiável. Ao assumir ativamente a responsabilidade por este assunto e lidar com isso com sucesso, Black Star provou sua habilidade. Sabendo disso, os outros naturalmente viriam a respeitá-lo. Isso funcionaria em qualquer lugar. Para Anchial, este era apenas um pequeno assunto que não lhe custou muito. À medida que sua posição se tornava mais alta, sua opinião se tornava cada vez mais influente para a tomada de decisões da dinastia sobre alguns assuntos sem importância. A governante da dinastia também lhe deu rosto. Fazer um aliado da dinastia sentado na cadeira de vice-presidente mais poderoso na associação era claramente melhor do que ter uma Nison da federação ter controle total sobre ela. Enquanto isso, depois de mais de meio mês, Aurora já tinha dominado totalmente a partícula da luz sagrada. Sem mais delongas, Anchial anunciou instantaneamente a existência da semente da luz sagrada para o mundo exterior. Ele enfatizou a importância do novo sistema de classes concedido pela semente da luz sagrada. Ele afirmou que todos os membros do exército seriam capazes de adquirir sementes da luz sagrada depois de ganhar méritos. Essa nova fonte de poder fez com que os jogadores e os super se interessavam, mas era só isso, interesse. As pessoas comuns tiveram a resposta mais forte, era como uma tempestade para eles. Quase todos esperavam possuir poderes além dos homens comuns, e este foi o melhor atalho para isso. Enquanto despertassem genes super, eles seriam imediatamente promovidos para a sociedade supers e desfrutariam de seus privilégios. No entanto, as pessoas nasceram diferentes. Restrita por talentos predeterminados, a maioria das pessoas estava destinada a ser comum a vida toda. Agora, no entanto, houve uma oportunidade de mudar seu destino bem na frente de seus olhos. Além disso, não estava além do seu alcance. Enquanto trabalhassem para o exército Black Star e fizessem contribuições suficientes, teriam uma certa chance de obter um poder extraordinário. Assim que este anúncio foi feito, incontáveis pessoas comuns ficaram confusas. A sensação que causou foi ainda mais incrível do que todas as coisas que o exército tinha feito no passado somadas. Afinal, as coisas que o exército tinha feito eram apenas de nível super, mas este anúncio estava relacionado com os interesses de todos. As pessoas comuns tinham seu próprio modo de viver. Não importa o quão incrível o exército Black Star fosse, havia poucos que estavam dispostos a trabalhar em uma força armada. No entanto, era tudo diferente agora. O apelo do exército Black Star às pessoas comuns excedeu instantaneamente 99% em todas as indústrias. Em apenas 5 dias, o número de pessoas comuns pedindo para se alistar no exército já havia excedido o número atual de membros do exército Black Star. O número de pessoas comuns no universo excedeu em muito o número de supers. Dentro de uma base de pesquisa secreta da organização Acordo Sagrado, um pesquisador colocou um container de resfriamento na frente de Lo-Fi, abriu sua tampa, estendeu a mão para a névoa fria branca, e tirou um dispositivo que parecia um mini radar. Vossas Excelências, este é o dispositivo de detecção que inventei usando as características da energia misteriosa do caos primitivo. É usado para sentir a partícula da luz sagrada. Lo aplaudiu com encorajamento. Bom trabalho. Desta forma, vamos ser capazes de encontrar a partícula da luz sagrada. A partícula da luz sagrada está escondida há muitos anos, disse Fai. Provavelmente está dormindo em uma certa dimensão secundária e não tem mestre agora. Essa é a nossa chance. O alcance deste dispositivo é bom o suficiente? O pesquisador respondeu com confiança, e não se preocupe, este dispositivo pode ser usado em conjunto com o radar transdimensional. É definitivamente bom o suficiente. Bom. Fai acenou com satisfação. Lo os apressou. Equipe-o rapidamente.
Temos que adquirir a partícula da luz sagrada o mais rápido possível. Entendido, eu vou. Antes de terminar, um assistente correu às pressas segurando um comunicador na mão e disse: Vê Vossas Excelências, olhe para as notícias. Ló e Fai olharam e ficaram atordoados. A imagem que o comunicador estava exibindo era o anúncio que Anxiao havia feito. Porra, Ló murmurou. Não apenas a energia misteriosa do caos primitivo, mas até mesmo a partícula da luz sagrada foi tomada pelo Black Star. Que tipo de sorte é essa? Da última vez, eles só conseguiram atacar o Black Star porque o Black Star não estava preparado e não sabia nada sobre suas armas. Os dois inicialmente pensaram que nunca mais se cruzariam com o Black Star, então não se preocuparam. Eles nunca esperaram que o Black Star tivesse outra habilidade sensitiva primitiva que eles precisavam. Os dois trocaram olhares e viram a impotência nos olhos um do outro. Outro rank transcendente teria sido bom, por que tinha que ser o Black Star? Black Star estava alerta agora. O risco de realizar a operação novamente seria pelo menos 10 vezes maior. Eles estariam sonhando em pensar que fazer a mesma coisa da última vez funcionaria. Então, ainda estamos indo atrás dele? Não me arraste para baixo se você quiser morrer, disse Fai com um tom desdenhoso. O que devemos fazer então? A partícula da luz sagrada está em suas mãos. Nós vamos ter que encontrar uma maneira de pegá-la. Como eu saberia? Os dois estavam à beira do colapso. O que devemos fazer? O pesquisador olhou para a esquerda e para a direita antes de perguntar. Este dispositivo de detecção que eu inventei, devo ainda instalá-lo? O que você acha? Isso é injusto. Isso é injusto. Dentro da sala de treinamento exclusiva no Palácio Black Star, o anfitrião da energia misteriosa ficou ao lado da porta e reclamou furiosamente com as duas pessoas na sala sem parar. Anxiao levantou a mão e quebrou uma onda de choque da luz sagrada de Aurora. Ele então coçou a orelha, sentindo que estava quase ficando surdo. Desde que a energia misteriosa do caos primitivo descobriu que Anxiao tinha encontrado um mestre à partícula da luz sagrada, ele imediatamente enlouqueceu. Inicialmente, ele queria arrastar seu velho amigo para baixo para que eles pudessem ser trancados dentro de máquinas juntos. Ele não queria mais se sentir sozinho. No entanto, para seu choque, embora tenha sido ele quem liderou o caminho para a partícula da luz sagrada, a partícula da luz sagrada recebeu um tratamento muito melhor. Por que você tem um mestre enquanto eu tenho que ser trancado dentro deste metal? Eu também quero um mestre. Ultimamente, enquanto Anxiao o chamasse, a energia misteriosa do caos primitivo reclamava sem parar ao seu redor. Mestre! 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 Anxiao disse com resignação. Você pode parar de reclamar? Não. Uma veia apareceu na testa de Anxiao. Sua paciência tinha atingido o limite. Você está me forçando a ligar o modo silencioso do anfitrião da energia misteriosa? Você não vai ser nem mesmo capaz de falar, então. Ouvindo isso, a energia misteriosa do caos primitivo finalmente se calou. Ficar preso em uma ferramenta já era ruim o suficiente. Ele só podia falar porque o Black Star foi gentil o suficiente para deixá-lo falar. Se ele não fosse capaz de falar, ele não teria meios de entretenimento. No entanto, a energia misteriosa do caos primitivo ainda estava frustrada. Depois de menos de 1 minuto, ele falou incontrolavelmente novamente com um tom suave como uma esposa injustiçada. Mas eu realmente quero um mestre. Anxiao estreitou os olhos e disse: Quantos anos você tem? Você pode ter algum orgulho? Todas as habilidades sensitivas primitivas são tão vergonhosas quanto você. A partícula da luz sagrada que estava assistindo o show do lado ouviu isso e disse: Besteira, a maioria das habilidades sensitivas primitivas tem classe. É a energia misteriosa do caos primitivo que estragou nosso nome. Furioso, a energia misteriosa do caos primitivo gritou: Cale a boca. Você não é muito melhor do que eu. Infelizmente, é tão confortável estar dentro da minha mestre, muito mais quente do que estar em uma lata de metal, disse a partícula da luz sagrada com um tom preguiçoso.
Ficar no corpo de Aurora e ser alimentado por sua energia da vida era tão confortável quanto desfrutar de fontes termais. Não importa como a energia misteriosa do caos primitivo gritava com ele sempre usou essa resposta para tornar a energia misteriosa do caos primitivo ainda mais frustrada e irritada. Ouvindo as duas habilidades sensitiva lutar, Anxiao não podia deixar de massagear seus templos. Estes dois devem ser o chão da virtude entre as habilidades primitivas. Tudo bem, é isso por hoje. Anxiao acenou. Ouvindo isso, Aurora obedientemente desativou sua habilidade. Como um pato que foi sufocado, a irritante partícula da luz sagrada de repente calou a boca e ficou em silêncio. Tio, como eu fui? Aurora parecia um pouco ansiosa. Ela não tinha sido uma combatente no passado, então ela raramente aceitava treinamento de combate de Anxiao. As únicas vezes que ela fez foi como apoio de Ila, e isso foi há muitos anos. Durante o treinamento de combate, Anxiao não foi tão gentil e amigável como de costume. Ele era muito rigoroso. Aurora não teve muitas oportunidades de participar em combate direto, então sua experiência de combate foi limitada. Portanto, ela estava preocupada que ela poderia não ter ido bem. Não é tão ruim. Você precisa fazer escolhas mais inteligentes. Anxiao chamou Aurora para perto e a guiou passo a passo. Depois que Aurora aprendeu a controlar a partícula da luz sagrada, ela teve a habilidade de encarar batalhas diretas. Embora ela ainda não tivesse a chance de lutar, Anxiao ainda a treinou pessoalmente para ajudá-la a dominar as técnicas de combate da partícula da luz sagrada. Ao fazê-lo, Anxiao também testou a habilidade especial da partícula da luz sagrada para punir o mal. Essa habilidade era completamente subjetiva. Se algo era mal ou não dependia completamente dos sentimentos de seu mestre e do alvo. O efeito de punição que Anxiao recebeu foi muito fraco. De acordo com a partícula da luz sagrada, no coração de Aurora, ele era um grande homem, e ela nunca sentiu que ele era mau. O dano fraco veio principalmente de como Anxiao se sentia sobre si mesmo. Ele nunca se sentiu um homem justo. Depois de um pouco mais de orientação, Anxiao mandou Aurora embora, convocou Philip, e olhou para as mudanças que ocorreram no exército depois que o sistema de sementes da luz sagrada foi anunciado. Alguns dias já haviam passado após o anúncio da semente da luz sagrada. O impacto foi enorme. Muitas pessoas se inscreveram para participar de todos os campos estelares. Portanto, o exército teve que, naturalmente, filtrar os candidatos. Além disso, o custo de recrutamento e pagamento de salários para essas pessoas não era uma quantia pequena. A boa notícia é que a maioria das pessoas comuns veio pela chance de adquirir um poder extraordinário, então seu objetivo era claro e direto, o que significa que eles eram resistentes à pressão. Portanto, sem qualquer conflito moral interno, Anxiao disse a Sylvia para baixar o salário básico desses recém-chegados para cortar custos. Assim, o exército seria capaz de recrutar mais pessoas a um custo menor. De qualquer forma, essas pessoas não estavam aqui pelo dinheiro, então foi uma grande oportunidade para deixar o exército adquirir uma grande quantidade de mão de obra barata. Além disso, para ganhar méritos, essas pessoas definitivamente trabalhariam duro. Que? Isso é opressão? Não, isso é chamado de luta para tornar seus sonhos realidade. Mostrar-lhes o que eles poderiam obter trabalhando duro era um aprendizado imperdível para os líderes. Vendo o desempenho dos negócios em todos os setores, Anxiao acenou com satisfação e perguntou sobre outro assunto. Como está o plano do torneio do exército que eu disse a Sylvia para inventar? Deixe-me dar uma olhada. A tela virtual diante dele se transformou em um plano elaborado por Sylvia. Anxiao o examinou em detalhes. Sylvia basicamente seguiu a estrutura que ele deu. Lutas foi apenas um dos muitos programas. Havia também todos os tipos de competições técnicas, esportivas e de entretenimento. Destas, as competições de esportes e entretenimento foram as mais altas em número. Além disso, os membros do exército também poderiam solicitar certas competições. Enquanto não fossem absurdos, havia uma chance desses pedidos serem aprovados. Anxiao não tinha dúvidas de que os jogadores pediriam futebol e jogariam um pouco de um futebol Shaolin.
Com base na força dos membros do exército, cada rank foi classificado em um grupo, garantindo que os participantes só conheceriam competidores do mesmo rank. Ao mesmo tempo, ele também deu aos jogadores a liberdade de escolher se juntarem a seus próprios grupos ou aos grupos de NPC. É claro que as medidas de encorajamento não poderiam ser deixadas de fora. Não importa qual grupo ou programa, desde que a colocação do participante fosse alta, o exército daria uma grande recompensa. Isso garantiria que a maioria dos guerreiros do exército estaria interessada em participar. Para que os membros que não participaram ou foram eliminados precocemente ainda participassem de alguma forma, Sylvia sugeriu a abertura de apostas para todos os programas e competições. Assim, receberia a atenção de todo o exército. Como uma força armada, havia toneladas de viciados em jogo. Mesmo aqueles que não jogaram normalmente também seriam influenciados pela atmosfera para fazer algumas apostas. Ao mesmo tempo, isso também rende o custo de sediar o evento. Sylvia até planejava vender ingressos, transmiti-lo por todo o universo, e cobrar por isso. Ela tinha o jeito de ganhar dinheiro. Anxiao achou que era uma boa ideia. Ele poderia usar esta oportunidade para começar uma liga de competição, como as competições esportivas em sua vida anterior, construindo uma plataforma onde supers poderia exibir suas proezas. Isso pode ser bastante popular. No futuro, talvez outras organizações ranks transcendente possam participar. Uma vez que a União de Desenvolvimento impediu conflitos físicos, esta pode ser uma forma dos ranks transcendente mostrar sua força, deixando seus subordinados ganharem alguma honra para suas organizações. De acordo com esse plano, este será um festival que todo o exército vai participar, o que afetará as operações comerciais. No entanto, o senso de unidade trazido por este tipo de grande evento de facção é bastante impressionante. Não só os jogadores, mas os membros normais do exército também precisam de maneiras de relaxar fora do trabalho, murmurou Anxiao. Para os jogadores, o foco da versão do mundo cintilante era andar na maré da era e lutar uns contra os outros, realizando a primeira rodada de guerras nacionais neste grande palco. O objetivo final dos clubes era ser colocado em alta na Liga Internacional. Assim, se ele, um NPC, sediasse uma competição ainda maior no início ao meio da versão, ele definitivamente seria amado pelos jogadores como um aquecimento para a liga profissional. Dessa forma, o apelo de sua facção evoluiria de uma organização poderosa com muitos benefícios para a realização de uma competição aos olhos dos jogadores. Para participar do torneio do exército, naturalmente tinha que estar no exército. Nenhum jogador de outras facções seria capaz de participar dele. Portanto, uma vez que os jogadores reconhecessem a importância do torneio do exército, o exército se tornaria uma facção que muitos jogadores tinham que se juntar como quando era a facção guia na versão 2.0. Esse tipo de evento de facção em grande escala não é adequado para ser hospedado com muita frequência. Uma vez a cada 5 ou 10 anos deve ser melhor. Além disso, precisa de um nome melhor. Torneio do Exército carece de personalidade. Pensando em seu talento lamentável para nomear coisas, Anxiao não estava confiante e chamou Philip. Dê-me um nome. Philip inclinou a cabeça e disse, que tal? Baile do Exército, O rosto de Anxiao tremeu. Por que não chamá-lo de baile do Festival da Primavera? Muito chato, me dê um legal e chamativo. Então. Super Confronto da Galáxia. O topo do universo, torneio do ápice do exército Black Star. Que porra! Que informações estúpidas esses jogadores compartilharam com Philip. Não vamos torná-lo muito chamativo. Philip deu outros nomes. No final, Anxiao decidiu oficialmente chamá-lo de Torneio do Exército da Copa Black Star, ou Copa Black Star em suma. Simples e facilmente compreendido, até incluiu seu nome. Anxiao então fez alguns ajustes no plano e enviou para Sylvia. Ele decidiu fazer um anúncio sobre a primeira Copa Black Star outro dia. Muito tempo foi necessário para se preparar para um evento tão grande, então ele decidiu anunciá-lo primeiro como um pré-aquecimento da liga profissional dos jogadores. A escala da Copa Black Star era muito maior que a liga profissional.
A liga profissional só incluía os jogadores, enquanto todo o exército poderia participar disso. Embora houvesse mais de 8 milhões de jogadores do exército, este ainda era um número pequeno comparado com o total de membros do exército. No entanto, a maioria dos jogadores tinha alcançado o rank B. Sua importância era completamente diferente em comparação com antes. Eles já poderiam ser considerados uma força muito importante no exército. No universo, os ranks B eram considerados as espinhas das organizações. Eles eram os mais poderosos em qualquer organização que não tivesse rank A. Mesmo muitas organizações ranks transcendente não tinham tantos ranks B como havia jogadores do exército. Nos últimos meses, ele atraiu muita atenção, então ele precisava de tempo para digerir a influência que tinha trazido. Esta foi uma boa oportunidade para direcionar toda a atenção para o exército, por isso foi a melhor hora para sediar a Copa Black Star. Além disso, Anxiao tinha outro objetivo mais importante. O período de tempo em que os jogadores tinham o maior desejo de gastar era antes das ligas profissionais de cada versão. Os jogadores só gastariam sem hesitação para transformar seu dinheiro em força antes de um grande evento. Atualmente, o mundo cintilante estava passando da fase inicial para a fase intermediária. Embora nenhum jogador tenha atingido o nível máximo ainda, depois de acumular por quase um ano, muitos jogadores tinham carteiras bastante grossas. Alguns alho poró estão maduros. Anxiao suspirou. Sua foice estava pronta. No conglomerado estelar Esmeralda, em um certo planeta havia um deserto desolado cheio de rochas estranhamente moldadas. Centenas de transportadores de batalha em forma de ônibus estavam lutando intensamente, cruzando entre montanhas e falésias, usando-as como cobertura. Feixes de luz se cruzaram, pousando nas falésias ao redor, causando deslizamentos de terra e rolamento de rochas pelas encostas. Havia 4 emblemas diferentes nestes transportadores de baixa altitude. Um era o emblema da Guilda Vale do Rio, e os outros 3 eram todos emblemas de diferentes clubes estrangeiros. A Vale do Rio não estava em uma boa posição agora. Eles estavam sendo atacados por 3 clubes estrangeiros juntos. Eles não tiveram escolha a não ser fugir enquanto revidavam, ou estariam cercados. Maple Moon estava pilotando um transportador. Suas mãos agarraram-se aos dispositivos de controle em forma de esfera em 2 lados especialmente feitos para mecânico. A força mecânica cintilante conectou o dispositivo à espaçonave, fazendo da espaçonave seu corpo estendido e permitindo que ela o controlasse com facilidade. A nave espacial rapidamente fez uma curva, evitando uma rodada de fogo enquanto disparava com um canhão principal, que explodiu uma das naves inimigas. No entanto, algumas silhuetas pretas visíveis voaram para fora das chamas da explosão do transportador. Eles eram os jogadores na nave. Entre eles, um jogador mecânico jogou fora esferas comprimidas que se transformaram em um novo transportador, e eles continuaram a perseguição. Vendo isso, Maple Moon falou no canal da equipe com resignação. Espada, há muitos inimigos. Nosso inventário acabará mais cedo ou mais tarde se continuarmos assim. Devemos morrer? Podemos deixar esses recursos. Espere por mais um tempo. Nossos aliados estão correndo para cá. Espada frenética estava focado em lidar com os inimigos. Ele estava muito frustrado. Este planeta era originalmente controlado por uma pequena organização de mineração. A Vale do Rio, Céu Profundo e outras guildas fizeram parceria com ele fornecendo defesa armada em troca de parte do lucro da mineração. Este era um esquema comum para as guildas de jogadores na zona de ampla concorrência. No entanto, alguns oficiais de nível médio desta organização de mineração foram comprados por alguns clubes do Sudeste Asiático. Eles os ajudaram a se esconderem neste planeta. Quando o Espada Frenética trouxe seus homens e veio coletar este lote de recursos como de costume, os 3 clubes que tinham criado uma emboscada saltaram para fora e surpreenderam o Espada Frenética e os outros. O modo de conflito entre os jogadores vinha se tornando cada vez mais complicado à medida que aprendiam a fazer uso de organizações menores de forma mais eficaz. Eles adquiriram habilidades como subornar e ameaçar os NPCs. Este incidente foi apenas um pequeno, as maiores guildas já estavam envolvidas em infiltração, traição, e muitas outras coisas.
Os transportadores da Vale do Rio estavam sendo destruídos um após o outro, os jogadores não tiveram escolha a não ser pousar no chão. Maple Moon levou os mecânicos a construir uma fortaleza para atacar os inimigos no céu. Os inimigos, então, também enviaram um grupo de jogadores para baixo. Os dois lados começaram a se massacrar na terra desolada. Como a Vale do Rio estava em desvantagem numérica, sua situação era bastante preocupante. Depois de lutar por um tempo, algumas naves de guerra apareceram de repente no céu estrelado e rapidamente se aproximaram. Elas eram da Céu Profundo e as outras guildas aliadas. Vendo isso, esses 3 clubes estrangeiros imediatamente decolaram e voltaram para as naves espaciais que estavam de prontidão na atmosfera externa. Antes dos reforços chegarem, eles escaparam com o hipersalto de uma maneira muito bem praticada. Estava claro que estavam preparados. Vocês estão bem? Altia e os outros membros da Céu Profundo desembarcaram ao lado do Espada Frenética. Eles olharam em volta para a bagunça ao redor. Infelizmente, eles me pegaram. Perdemos muito desta vez. Alguns morreram várias vezes e perderam pontos de experiência também, disse o Espada Frenética com resignação. Havia um limite para o número de vezes que os jogadores podiam morrer todos os dias, e a punição aumentava gradualmente após cada morte. Os jogadores não tinham medo da morte, mas tinham que morrer por uma razão. Claramente, morrer assim sem receber nada em troca foi uma grande perda. Esses clubes estrangeiros estão de olho em nós, clubes chineses agora. Eles têm trabalhado juntos para nos atacar, reclamou Maple Moon. Bem, é o que é. Estamos lucrando mais, afinal, e nossa facção é a mais forte. Sleep Winter encolheu os ombros. Atualmente, graças ao exército Black Star, os clubes chineses estavam tendo um melhor desenvolvimento na zona da ampla competição. Naturalmente, juntamente com os benefícios que recebiam, eles também eram alvo dos clubes estrangeiros. O plano desses clubes para provocar ódio entre as nações falhou, para que eles não pudessem mais usar os jogadores do exército Black Star. Portanto, eles não tiveram escolha a não ser agir pessoalmente. Eles vinham assediando os clubes chineses com frequência nos últimos meses, tentando desacelerar seu crescimento. Espada Frenética estava um pouco preocupado. Não importaria se fosse apenas em tempos normais, mas se formos assediados mesmo durante liga profissional, será muito difícil para nós conseguir algo nesta temporada. Se conseguirmos se tornar campeão nesta temporada também, a China terá adquirido o campeonato 3 vezes seguidas. Os clubes dos outros países definitivamente não vão querer ver isso, disse Heineken calmamente. Participar das competições foi uma forma de adquirir fama. Fama significava tráfego, e tráfego significava lucro. O objetivo final de todos os clubes era lucrar. A Liga Internacional foi a única competição aberta em larga escala para as equipes profissionais aumentarem sua fama. Não havia outras plataformas que tivessem uma audiência tão grande. Portanto, se os chineses tinham tudo, significava que eles tinham obstruído a maneira dos outros de ganhar dinheiro. Nenhum clube dos outros países se contentou apenas em participar, então alguns deles estavam causando problemas para seus adversários por qualquer meio necessário. Eles eram todos concorrentes, e quando um lado se tornou muito forte, os outros definitivamente se uniriam para enfrentá-lo. Era inevitável. Bip bip. Neste momento, os comunicadores de todos os presentes soaram simultaneamente. Eles trocaram olhares de surpresa e olharam para o comunicador. Quando viram o que era, ficaram um pouco atordoados. Copa Black Star. Nos comunicadores havia um novo anúncio do exército. Underline 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 underline. Anúncio do exército e o torneio do exército, Copa Black Star. Para todo o exército Black Star tem trilhado o caminho do crescimento em alta velocidade. À medida que nosso negócio se expande, o número de membros também. A fim de deixar os membros dos vários departamentos se conhecerem mais, aumentar nossa unidade e selecionar pessoas talentosas dos vários campos, o exército decidiu sediar um evento com a natureza de um desfile militar. A preparação para a primeira temporada do torneio do exército,
Copa Black Star começa hoje. Para obter detalhes, consulte as regras e regulamentos da competição, se abrir ou fechar. Todos os membros do Exército podem participar. Se conseguir excelentes resultados, o Exército não será mesquinho com as recompensas. Você é bem-vindo para participar. Comandante do Exército, Black Star. Underline, 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 underline. As pessoas não sentiram muito apenas olhando para o conteúdo do anúncio. No entanto, quando eles expandiram as regras da competição e leram o conteúdo, seus olhos ficaram cada vez mais brilhantes à medida que ficaram chocados com a escala da Copa Black Star. Meu Deus, a escala deste evento de facção é muito grande. Maple Moon cobriu a boca em choque. Podemos até solicitar certas atividades. Os olhos de Twinklefied Rice se abriram. Os jogadores presentes ficaram muito felizes apenas lendo a introdução. Eles não podiam esperar por isso. Comparado com a escala da Copa Black Star, a Liga Internacional era pequena. Espada Frenética e Altian trocaram olhares. Ambos pensaram no significado deste evento além da superfície. Esta é uma oportunidade incrível para aumentar nossa fama. O tom do Espada Frenética estava animado. Eventos como este definitivamente não carecem de espectadores, e há cerca de 10 milhões de jogadores do Exército como público padrão. Isso mesmo. Embora este seja um evento organizado por um NPC, desde que seja popular, também trará tráfego. Pode ser um substituto ainda melhor para a Liga Internacional. Altian expressou seu acordo. Ouvindo isso, o olhar nos olhos de todos mudou. A maneira como eles olharam para este anúncio foi como se estivessem olhando para uma montanha de ouro. Todos tinham notado que esta era provavelmente a nova plataforma para os jogadores profissionais brilharem. Além disso, tinha muito mais atividades do que a Liga Internacional, o que traria uma quantidade extremamente alta de exposição. Embora os clubes das outras facções não pudessem participar, o que significava que os clubes chineses não tinham concorrentes e não era tão competitivo quanto a Liga Internacional, esta não era uma oportunidade de exposição exclusiva para os jogadores do Exército. Além disso, agora era o estágio inicial e médio da versão, então a Liga Profissional ainda estava longe. Esta foi a hora exata que os jogadores precisavam de um show de entretenimento, e a Copa Black Star preencheu esse vazio. Se fosse popular o suficiente, eles estavam mesmo dispostos a trazer à tona tanta paixão quanto durante a Liga Internacional para se preparar para a Copa Black Star, transformando seus pontos de experiência acumulados e riquezas em força. Por que ganhamos dinheiro? Para gastá-lo quando necessário, é claro. Uma oportunidade tão incrível caiu sobre nós jogadores chineses novamente. Pensando nisso, eles podiam sentir o sangue fluindo em seu corpo se aquecer. Eles foram tocados. Black Star pode ser um membro do Partido Comunista. Copa Black Star. Vendo o anúncio público do Exército, os muitos clubes estrangeiros estavam cheios de ciúmes. Todos os clubes sabiam que esta era uma excelente oportunidade para ganhar exposição. Este era exatamente o estágio que eles precisavam. No entanto, apenas os membros do Exército Black Star poderiam participar da Copa Black Star. Esses clubes pertencentes a outras facções não podiam fazer nada além de ver essa oportunidade passar. Os clubes estrangeiros ainda podiam aturar os benefícios da missão que o Exército Black Star já estava recebendo, mas agora uma oportunidade de exposição tão incrível tinha aparecido, a determinação de muitos clubes para não mudar de facção foi abalada. Por que o Exército Black Star pode atingir nossos pontos fracos tão facilmente? Deveríamos ceder. O que o Black Star está fazendo? Por outro lado, alguns ranks transcendentes estavam confusos sobre isso. Para alguns deles, não só eventos como este diminuíam o lucro e afetavam a eficiência, como também comiam muito tempo que poderiam ser usados para o trabalho. No entanto, depois de alguns pensamentos, um grande número de ranks transcendentes sentiram ter entendido as intenções do Black Star. Com a união de desenvolvimento, as chances de participarmos de batalhas no futuro provavelmente diminuirão, o que não é benéfico para manter nossa imagem individual.
Black Star pode estar procurando uma nova maneira de mostrarmos nossa força para o mundo exterior. Um grande número de ranks transcendente foram tocados. O vice-presidente está pensando no futuro. Agora é isso que significa nos ajudar a obter mais benefícios.